Vamos lá, Igor. Olá, pessoal, bom dia. Estamos aqui hoje nos estúdios da R1 para fazer essa aula inaugural do curso Gerente Geral 5.0 da Escola para Resultados. Estou aqui com meu colega Jefferson, que vai falar um pouquinho para vocês dos nossos patrocinadores. É um prazer ter todos vocês aqui com a gente. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que todos estejam aí sintonizados no nosso YouTube, Escola para Resultados, escutando essa nossa aula inaugural. É um prazer tê-los aqui com a gente. Então, queria agradecer primeiramente a R1, em nome aí do Rafa, como diretor-geral, como CEO da empresa. O Igor, que está aqui na mesa de som, auxiliando a gente. Obrigado, Igor, por toda a correria aqui para fazer essa aula inaugural funcionar. Pessoal da Bebook, Airbon, Event, Hotéis Seguros, Travel Cash, são os nossos grandes patrocinadores que fazem a escola estar aí disponível para todos vocês para aumentar o conhecimento. E queria também agradecer ao FOB, a Resorts Brasil e a BH São Paulo, que também nos apoiam em todos os nossos eventos, em todas as nossas atividades. Sem eles, a gente não estaria aqui presente falando com todos vocês. Muito obrigado, pessoal. Pode botar na tela, por favor. Bom, gente, antes da gente falar um pouquinho sobre o papel do gerente geral, eu queria falar um pouco sobre o cenário do mercado de trabalho de uma forma global, de uma forma ampla, sem pensar só em hotelaria, sem pensar em segmento Brasil, mas sim num segmento, numa visão mundial. Primeira coisa, depois do Covid, alguns estudiosos criaram uma denominação e falaram que nós estamos no mundo bunny. Mas o que é esse mundo bunny? Sempre essas siglas são usadas da terminologia inglesa, mas traduzindo para o bom português. Cada vez mais, e oriundos do Covid e de outras situações que vieram acontecendo, as pessoas, o comportamento das pessoas está cada vez mais fragilizado. As pessoas estão muito, muito ansiosas. O comportamento hoje ele é não linear e mesmo incompreensivo. E quando a gente traz isso para a realidade do mundo de trabalho, isso fica muito claro, Principalmente quem é gestor, as pessoas aí que estão aí no dia a dia, veem essas situações que às vezes você não entende, mas são situações novas que estão chegando e estão afetando o nosso dia a dia do trabalho. Outra coisa importante, Novas profissões. E daqui para frente vão surgir novas atividades, novas profissões, novos modelos de trabalho e a gente precisa estar se adaptando rapidamente a isso. E como gestor, ou como líder, ou que é mesmo quem está aí no dia a dia ainda e não galgou uma atividade, precisa estar atento a isso. Eu sempre falo isso para as pessoas. O que é o objetivo? Eu sou um gerente geral. Então, o que precisa para ser um gerente geral? Muito rápido. E o que vai precisar para ser um gerente geral daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos? Tudo vai mudar. E a gente precisa estar atualizado nisso. O surgimento da IA. Essa palavra IA, inteligência artificial, não é uma palavra recente, é uma palavra que já existe há bastante tempo e ele já é usada por algumas empresas há uma quantidade de anos. Só que agora, com a pulverização ou popularização, a disponibilização do ChatGPT, ela se tornou muito mais pública e isso vai impactar enormemente no nosso negócio. Você vai ver lá no finalzinho da nossa palestra. Só que tem um lado importante e a gente que trabalha na hotelaria, no mundo de serviços, tem que prestar muita atenção. As pessoas continuam fazendo a diferença. As pessoas continuam sendo pontos relevantes. No final de semana eu fui participar de um evento em que eu fui palestrante, tem uma palestra que a Escola de Resultados desenvolveu, que é como resolver problemas com simpatia, e a gente estava tendo uma palestra de tecnologia, e a pessoa falou assim, nossa, a ferramenta é assim, assado, ela resolve todos os problemas, a gente tem um call center 24/7, todo mundo atende. Então, eu até peguei o gancho na palestra e falei assim, olha, não adianta só você ter tecnologia, tudo funcionar bem, mas uma hora vai ter um problema. E na hora que tiver um problema, se aquela pessoa ali não tiver apta no 24/7, como ela vendeu bem, não tiver disponível, tudo foi por água abaixo e a tecnologia deixou de existir. Então as pessoas continuam fazendo a diferença. Bom, queria falar aqui, diante de tudo que o Jeff falou, que hoje a gente tem um choque geracional, Hoje ontem, recentemente, eu li
que a gente tem 4 gerações no mesmo ambiente hoje, no mercado de trabalho. E hoje a grande pergunta é como que a hotelaria se torna relevante para essa nova geração que entra, né? Nós temos aí uma questão de trabalho versus qualidade de vida, onde as pessoas entendem, e a gente também entende, obviamente, que a qualidade de vida é importante. A questão da segurança emocional versus a cobrança. Então, como que a gente entende e mede e faz uma contraposição sobre cobrar e manter uma segurança emocional dentro dos nossos ambientes. Para quem é gestor hoje, sente esse peso de encontrar esse peso e essa medida, né? A grande pergunta que fica é, as pessoas hoje têm compromisso com o quê? Né? A gente vive uma alta rotatividade, às vezes uma falta de interesse grande, e a gente precisa encontrar formas de manter essas pessoas interessadas, né? E o nosso mundo cada vez mais digital, cada vez mais rápido, cada vez mais efêmero até. E por último ponto aqui eu queria falar um pouquinho sobre a questão do individualismo versus o prazer em servir. Então hoje a gente tem clientes e tem equipes que gostam de ser servidos, que são individualistas nos seus quereres, mas não sentem prazer em servir o próximo. E a gente sabe que na hotelaria esse prazer em servir é algo que sem ele você não consegue trabalhar dentro da hotelaria, nem se relacionar com seus colegas de trabalho, porque são pessoas, né? E você precisa se dar bem com eles. Se dar bem que eu digo é conseguir conviver em harmonia. E você tem os clientes que cada vez mais são exigentes e que demandam mais personalização, que demandam maior conhecimento e que também tem todas essas questões envolvidas. Então, hoje a gente precisa ter uma indústria que seja atrativa para essa nova geração e nós temos que saber navegar dentro desse choque geracional. E aí, a gente caindo já na hotelaria, como o Rafa começou a fazer essa introdução, a gente tem algumas dificuldades, né, no cenário mercadológico, né, profissional das empresas, no segmento de hotelaria. Então, a gente tem uma dificuldade enorme de repor profissionais nas áreas operacionais. Acho que quem está aí na área de liderança, na área de recursos humanos, ou mesmo um líder geral de um hotel, sabe das dificuldades, né? Sabe como tá difícil a gente ser uma atividade estimulante, atrativa como empregadora. Coisa que já foi no passado. As pessoas tinham esse interesse em trabalhar em hotelaria e turismo, ter uma capacidade, possibilidade de trabalhar em outros estados, trabalhar em outros países. Então, a gente precisa recuperar isso, a gente precisa trabalhar isso fortemente para conseguir trazer esses profissionais de volta para a hotelaria. Existem algumas redes hoteleiras que, quando vão falar de seleção, não vou dar nomes aqui, mas elas falam que é um casting, né? É um teste para entender se essas pessoas realmente conseguem ter esse crescimento, essa evolução na hotelaria, mas, ao mesmo tempo, elas vendem uma experiência de trabalho inovadora, que a pessoa vai ter a possibilidade de trabalhar em outros países, de ser um poliglota, falando 3, 4 idiomas, porque vai trabalhar, sendo um bom profissional, vai trabalhar em países diferentes, vai ter contato com a multiculturalidade e, quiçás, né, não terminar a sua carreira em um outro país, um outro continente, e um modelo de trabalho mais leve, mais disponível. Então, isso tudo a gente precisa criar no nosso mundo. Acho que está sendo um grande desafio dos RHs, das equipes de contratação, para fazer com que essas pessoas voltem. Outro ponto que pega, Rafa, desculpa, você ia falar, eu acabei te cortando, Imagina. mil perdões, é um modelo de trabalho ineficiente, né? Até quando a gente vai conseguir manter o 6x1? Essa é uma bela pergunta. Bom, eu acredito que mesmo não só posições operacionais, mas posições de liderança também hoje são um desafio, né, para a gente montar dentro dos hotéis. Para quem é gerente geral, encontra isso e a gente acaba, eu brinco hotelaria pequena, porque você acaba, né, trazendo Sim. pessoas já do seu círculo. Sobre essa questão de modelo de trabalho, 6x1, a gente já tem visto aí alguns modelos de 6x2, 5x2, intermitentes, só que são modelos que oneram, né? Falando agora de números, verdade. claramente, né? Isso é um negócio, hotelaria é um negócio e a gente presta conta para investidor, para SA e para todo mundo. Então, são modelos novos que oneram mais a operação,
né? Na prática ainda oneram mais. Mas eu acredito que nós vamos encontrar um meio termo entre onerar o mínimo possível, né, e manter a rentabilidade. E eu também acredito que pessoas mais felizes, elas vão produzir melhor, né? Isso é um fato. A Com gente certeza. está na indústria há muitos anos e a gente identifica isso, né? Pessoas felizes fazem as outras pessoas felizes. Então, Por isso que eu dei o exemplo dessa rede hoteleira que tenta transformar o processo seletivo e a vida que essa pessoa dentro do trabalho alguma coisa mais divertida, leve, para sim, poder atrair essa geração nova que chega com essas características. sim, com certeza. E um ponto principal que eu acho também hoje, enquanto você gestor, né? Você que já é gestor de pessoas, é você ter a consciência de que as pessoas elas se movimentam de forma mais rápida também, né? Então, quando eu comecei na indústria há 20 anos atrás, você fazia planos de uma equipe para 2 anos, né? Para 3 anos, Às vezes até mais, às né? vezes até mais. E hoje, você enquanto gestor, eu brinco, né? Você precisa, eu tenho uma filosofia, se você trabalhou comigo um dia e foi bom, para mim foi bom também. É isso, e a gente fica feliz, todo mundo fica Claro, feliz. exatamente isso. Queria falar um pouquinho aqui o verdadeiro papel do gerente geral, nessa visão de dono. Quer comentar um pouquinho, Jeff? Não, é verdade, gente. Eu sempre falo o seguinte, né? Hoje, o gerente geral, primeiro, ele é um generalista especialista. O gerente geral que não consegue ter esta visão e não consegue entender que ele tem que dominar de todas as áreas, de todas as atividades, conhecer um pouco de cada uma, se dedicar a esse conhecimento, porque ele vai ser provocado e provado pelos investidores, né? Com Seja o certeza. investidor rede hoteleira que administra aquela propriedade, seja por um dono, seja pelo síndico, né? Até porque a gente tem várias modalidades de Várias figuras aí, né, no várias meio. figuras, né? Tem o asset manager, que também tem um papel provocativo. Então, se ele não tiver uma visão de dono, ou gerente geral, fala, se esse negócio fosse meu, como que eu agiria? Como eu trabalharia essa propriedade para dar a verdadeira rentabilidade para o negócio? Eu tenho até uma frase, né? Eu brinco que o gerente geral hoje é um CEO de uma unidade, né? Muitas vezes com mais de 100 colaboradores, mais de 200 colaboradores, com faturamentos aí que podem chegar a 200 milhões de reais por ano, maior do que muita empresa, né? Sim, verdade. E você está à frente tomando decisões operacionais do dia a dia junto com o seu time e decisões estratégicas. Então, você realmente hoje, como um gerente geral de hotel, precisa ter esses conhecimentos. Conhecimento do negócio, habilidades técnicas e, obviamente, habilidades e atitudes comportamentais para lidar nesse mundo complexo de gente nova o tempo todo e que a gente precisa ter essa consciência dessa expansão de conhecimento, né? Não podemos Verdade. parar de aprender nunca. E esse modelo, né, que a gente está usando, esse slide aqui inicial como referência, que a gente usa no conteúdo, né, do Gerente Geral 5.0, que é o curso que a gente vai ter na escola agora, no dia 17 e 24 de agosto, trabalhar, né, o que a gente acha de competências essenciais para o gerente geral no mundo atual. Então, quando a gente fala um pouco de habilidades e atitudes, né, que para mim hoje é o grande referencial para contratar um colaborador. Um dia, na discussão aqui na BH São Paulo, que eu faço parte da BH São Paulo, a gente estava falando sobre isso, né? Melhor a gente procurar profissionais que tenham determinadas características comportamentais, atitudes, e depois ensiná-los, dar o conhecimento, né? Um Sim. sistema operacional, uma ferramenta, um modelo de serviço à mesa, né, um serviço, né, uma montagem de um prato, mise en place, tudo isso, né, o atendimento, se a pessoa tem atitude, se a pessoa tem alguns comportamentos, ela aprende isso rápido e vai exercer com uma primazia incrível. Agora, o contrário é muito mais difícil. Mas também, hoje, quando a gente fala de gerente geral, a gente precisa ter os dois correndo simultaneamente. Mas vamos falar um pouquinho, dentro da nossa perspectiva, que não é uma perspectiva 100%, né? Imutável, né? Imutável, é a nossa percepção Neste momento. nesse momento e como gerentes gerais, operadores hoteleiros, é que um bom gerente geral, primeiro, ele tem que ter o lifetime learning, né? Ele precisa buscar o aprendizado o tempo todo,
a todo momento, em todo lugar. E ele tem que ter essa característica de autoconhecimento, de buscar isso. Não, mas o que eu preciso fazer aqui? Onde eu posso buscar uma alternativa? Às vezes a alternativa não está dentro do nosso negócio. Está no benchmarking, fora. Então a gente precisa, né, estudar, ler, buscar conhecimento, buscar informação no mercado de uma forma ampla. E, de repente, trazer para o nosso segmento, trazer para o nosso setor até como ineditismo. Né? O rooftop dos hotéis, que até pouco tempo atrás ninguém queria ter um restaurante na cobertura, porque o hóspede não subia, o cliente não subia, né? Porque tinha que ser um restaurante na beira da frente do hotel, Sim. né? De preferência na Quadradinho. frente da recepção, ou do lado da recepção, envidrado, porque a pessoa veja. Hoje, o rooftop. Eu fui num hotel nesse final de semana em Ribeirão Preto, o rooftop bombando, mercado local, né? Passante, e cheio de gente bonita, ou seja, com certeza, se bem administrado, ganhando muito dinheiro. Com certeza. Então, isso é uma novidade que veio para o nosso mercado. Um bom gerente geral, ele precisa ter um equilíbrio emocional. Ele precisa ter uma inteligência, porque ele lida com clientes, lida com colaboradores, ele lida com fornecedores, né? E ele lida com investidores. Eu posso falar uma frase sobre inteligência Por favor. emocional? Os nossos clientes e as nossas equipes têm a licença poética de falar o que querem na hora que querem e do jeito que querem. Mas os gestores não têm o direito de devolver na mesma moeda, nem para o cliente, nem para as equipes. Sim. Então a inteligência emocional é você absorver toda esse furacão que pode vir, esse maremoto que pode vir em cima de você, e administrar isso da melhor forma e devolver isso de uma forma profissional, educada, sincera, né? E que faça a transformação nas pessoas e no negócio. Então, exatamente isso. Bem falado, Rafa. Eu acho que esse equilíbrio emocional para você ser esponja, absorver os impactos, ou amortecedor, para absorver os impactos e devolver às pessoas, aos pares, os stakeholders, aos colaboradores e ao investidor da melhor forma possível, é chave para o sucesso. E no momento certo. Né? E no momento certo, sem sombra de dúvida. Outro ponto importante, a adaptabilidade. Né? No passado, nós tínhamos uma questão que era a flexibilidade do gerente geral, trabalhar 2, 3 anos numa propriedade e rapidamente se mudar, assumindo outra. Isso era favorável por alguns aspectos, né? Não criava rotina, e ele se adaptava muito rápido. Hoje, a mudança do gerente geral de uma propriedade para outra, de um negócio para outro, às vezes é um pouco mais lenta. E ele não tem tanta adaptabilidade. Eu trabalhava numa administradora hoteleira, o meu hotel prestava contas para a rede. Aí ele vai para um hotel de dono. Então, é um mundo totalmente diferente, né? Você sai de uma certa placenta e vai para um mundo talvez um pouco mais forte, mais pesado. Então, a pessoa tem que estar adaptado a essas mudanças. Outro ponto importante, a gente já falou em inteligência emocional, comunicação assertiva. Então, você tem que saber falar, você tem que saber usar o tempo certo, você tem que saber falar as palavras certas, se adaptar àquele mercado, aquelas pessoas com quem você vai se comunicar. Outro ponto, escuta ativa. Escutar muito, né? Quando a gente fala no treinamento comercial, que vem oriundo da área de vendas e marketing, né? Uma das grandes técnicas de um bom vendedor é saber escutar. Fazer perguntas abertas, que gerem, né, narração, uma dissertação, e escutar aquilo, anotar e depois usar aquela escutativa ou aquela informação a seu favor. Com certeza. Bom, trabalho colaborativo, né? Hoje nós vivemos, né, em grupos, nós vivemos em equipe. Então hoje, com todas as dificuldades que a gente tem nos hotéis, com equipes mais enxutas, com estruturas menores, se as pessoas não trabalharem juntas, não se unirem para entregar o serviço, nada vai funcionar. E quem é o comandante disso? O gerente geral. Exatamente. Capacidade de executar. Né? O gerente geral tem hands-on. Eu tenho uma lembrança, quando eu comecei na hotelaria, isso ficou para mim a vida toda, e eu usei isso como referência, é que quando uma área está precisando de ajuda, a primeira pessoa que tem que estar lá no front, ajudando, é o gerente geral. Com certeza. Porque é o grande exemplo que ele dá para todas as pessoas. Não é para estar lá todo dia, né? Porque aí óbvio, você tem um problema de gestão efetiva, exato, mas passar essa confiança para a equipe é primordial, né? Exatamente. O gerente geral precisa tomar decisão.
Eu vejo muito gerente geral em cima do muro, principalmente quando tem relação com o investidor, quando tem relação com a operadora hoteleira, né? Quando tem mais de um investidor e os investidores, às vezes, sócios pensam diferente e às vezes ele tem uma dificuldade de tomar a decisão de apertar um botão com a equipe, com a decisão de colocar uma ferramenta nova, mudar o processo. É melhor fazer do que não fazer, gente. O feito é melhor do que o perfeito. Na grande maioria das vezes. Exatamente. Então a gente precisa tomar a decisão. Aperte o botão e assuma que você fez isso. Por isso que você tem que ter conhecimento, informação e habilidade para tomar as devidas decisões. Para que essa chance de erro seja minimizada ao máximo possível. Exatamente isso. Gostar de servir, a gente já falou aqui, não vou entrar muito nesse mérito, mas quem trabalha com hospitalidade, com turismo, precisa gostar de pessoas, precisa ser disponível o tempo todo, estar disponível o tempo todo. Tem que ter influência e liderança. Com certeza. Né? Isso tem técnica para você aumentar, né? A influência nas pessoas, a liderança nas pessoas. Você, quando conhece, quando você põe na mão na massa, como a gente falou, as pessoas te veem como uma referência e te seguem. Sim. O exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. Veja na guerra. Né? Nas guerras medievais, quem era o primeiro a chamar a batalha e vai na frente com o grupo? O rei, o comandante. Então, ele tem esse papel. E, por último, nas questões, né, habilidades e atitudes, né, os 2 pontos importantes o gerente geral precisa ser bastante analítico. Ter essa capacidade de ler cenários, de ler números, ler estatísticas e, em cima disso, desenvolver soluções. E, por último, gente, nós não deixamos de não colocar aqui, parece jargão, mas não é, nós precisamos dominar minimamente o idioma. Eu sei que a tecnologia está chegando aí, já tem celulares da Samsung, de outras marcas. Traduz simultâneo. De tradução simultânea, mas nada mais acolhedor e hospitaleiro que você receber um hóspede internacional e falar o inglês com ele, às vezes o espanhol, ou um pouco do francês, dependendo da empresa que você trabalha. Você sabe que eu ouvi uma entrevista de uma pessoa falando, era de tecnologia, né? E ela falando sobre essa questão da tradução simultânea. E ela falou assim, olha, a tradução simultânea veio, né, vai ficar e você vai usar isso de forma coerente. Mas nas relações humanas o que conta é a confiança. Então quando você fala na língua do outro, você vai gerar conexão e confiança. Então a importância hoje da língua é muito disso. O quanto é importante quando você vai fazer negócio com uma cultura asiática, dominar a cultura e um pouco da língua deles. Isso abre portas, né? Com certeza. Não tem jeito. As pessoas fazem negócio com quem eles gostam. Com pessoas. Com quem tem confiança. Com quem tem confiança. Então, muita atenção nisso. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho sobre essa visão de dono de conhecimentos técnicos, né? Então, a gente fala aí sobre essa questão de relacionamento com o investidor. Extremamente importante você ter uma boa relação com o seu investidor. Você não pode ter o brilho de falar assim, eu não gosto e não vou, né, fazer o melhor. Tem que fazer o melhor por ele. Tem que saber enfrentar as batalhas, né? Saber entender o relacionamento, ser um bom amortecedor para o que vem do outro lado. E ser honesto com o investidor. Ser honesto com o investidor, eu prezo sempre, né? Por mais que doa, a verdade é sempre a melhor opção. A verdade é sempre a melhor opção. Dói, porque eu já tive várias situações, exemplo, na época de Copa do Mundo, no Rio de Janeiro, que tive que falar para o investidor que daqui a 2 anos ele ia sofrer, ia ter prejuízo. Ia ter que colocar dinheiro no bolso para manter bolso, a operação, né? Tirar o dinheiro do bolso, perdão, e colocar na operação para manter o negócio, e que se ficasse no 0-0 seria um grande ganho. Você imagina o que eu ouvi, né, naquele momento. Mas quando aconteceu, eles não precisaram tirar dinheiro do bolso, mas quando 0-0, foi muito mais fácil administrar. Com certeza, já estavam preparados, né? Exato. Relacionamento com o mercado, então é importante você saber se relacionar com o mercado, com as instituições, com as empresas, com seus compradores, né? Compradores que eu digo de quartos, compradores de eventos, compradores de A&B, para tudo isso. Entender de distribuição, hoje, principalmente nos grandes centros, né? Nas grandes capitais, os hotéis aí que tem um público corporativo e lazer, então você tem
hoje em dia diversos canais de distribuição e que você precisa dominar, entender da onde vêm essas reservas, como que você anima cada canal desse e o mais importante, né, entender qual que dá mais margem também, né, Sim. para você poder gerenciar isso de forma integral e trazer o melhor resultado financeiro para o hotel. Eu sempre falo que distribuição usa o exemplo do supermercado, né? Sim. Ou do barzinho lá na comunidade, em algum morro no Rio de Janeiro, ou aqui, né, alguma região de São Paulo. Se a Coca-Cola não tiver nesse barzinho, nessa comunidade, ela não vai vender Não para vende. aquele grupo, para É aquela isso aí. comunidade. E distribuição é a mesma coisa. Eu preciso estar onde meu cliente quer me comprar. Com certeza. Nas prateleiras certas. Né? Exatamente. Marketing digital. Hoje, né, quando a gente fala de marketing ou marketing digital, tudo virou digital. Na prática, na grande maioria das vezes, principalmente para hotéis, né, hotéis e restaurantes, virou essa parte digital. Entender de Instagram, de Facebook, de Google Ads, custo de aquisição de cliente, quanto que custa trazer um cliente novo, gerenciamento de Google Analytics, que você vê como que esse cliente se comporta na sua página de venda, poder alterar a sua página de venda para que ela tenha maior conversão. Então, tudo isso é extremamente importante hoje, traquear, saber quantas visitas, qual o percentual de conversão você está tendo, tudo isso é extremamente importante. E muito disso que eu estou falando, esse conhecimento é disponível gratuito na internet hoje. Sim. O YouTube virou um grande referencial. A nossa escola contribui com isso, fazendo o curso Gerente Geral 5.0, que vai ser nos dias 17 e 24. Entender também de Revenue Management hoje, né? Como você precificar corretamente no período correto. Eu passei aí por 2 grandes lições sobre precificação, que foi a Olimpíada e Copa do Mundo, onde particularmente, eu entendi que preço não tem limite, desde que você tenha demanda. Sim. Né? Ah, Rafael, mas eu vou cobrar R$1.000 num quarto de um hotel econômico ou até de um short-term rental, né? Falando hoje que entra aí também já está virando, né? competindo com a gente. Vai. Se você tem demanda, você vai cobrar. O que você tem que fazer é entregar a percepção de qualidade versus o preço que você está cobrando. Isso é um fator que muitas vezes as pessoas esquecem, né? Mas entender de revenue management para que você consiga discutir precificação corretamente com a sua equipe de RM, com os seus investidores, com a sua operadora, né? E com certeza maximizar os seus resultados. Gestão de reputação. Hoje, no mundo conectado, você tem opinião para tudo, para todo lado e 24 horas por dia. Então, entender... Em qualquer ferramenta, às vezes qualquer ferramenta que você não desconheça, né? Com certeza. A pessoa pode colocar uma publicação negativa no TikTok do seu hotel. De tudo. Então, você tem que seguir e acompanhar. Então, você precisa tomar muito cuidado com a reputação. Esteja atento, acompanhe todas as mídias, todos os canais de reputação e responda 100% dos comentários, dos reviews, dos elogios e dos problemas. Encare os problemas como uma oportunidade de você conectar com esse cliente, entender e melhorar. Né? Customize as respostas. Né? Customize as respostas, sem sombra de dúvida. Não deixa o negócio rodar no automático, até porque hoje você tem aí as IAs que podem as ferramentas de gestão ajudar muito. Técnicas de entrevista em contratação, esse é um ponto que eu falo muito, né? Participe das suas contratações, né? Não deixe aí essa contratação acontecer sem você conhecer, sem você bater um papo. Se você já tem muitos anos de experiência, você vai criando esse feeling, né, de pessoas que você vai conhecendo. Então, participe desses processos para que você consiga ter a melhor equipe pelo maior tempo possível. E peça aos seus RHs que sejam mais detalhados ou mais incisivos no processo, né? Ou seja, entreviste mais, gaste mais tempo no processo de contratação para você evitar, né, problemas, né? Não que você não vai tê-los, mas quanto mais você conhece aquela pessoa, puxa o rastro dela, como dizia um consultor que eu conheci há muito tempo, que fala muito bem sobre isso, você consegue entender qual vai ser o comportamento dela dentro desse ambiente. Outro ponto importante que um gerente geral tem que entender e aplicar é a andragogia, né? O que é andragogia? É saber ensinar para os adultos, né? Então, o ensinamento ao adulto, e a gente tenta praticar isso na escola, dentro dos cursos,
Uns são mais fáceis, outros menos fáceis, mas andragogia é você fazer com que o adulto tenha interesse por aquele conteúdo. E para você fazer isso, ele tem que participar, ele tem que opinar, ele tem que contribuir na construção. E E conhecer fazer também, sentido. né? Conhecer e fazer sentido para ele. Porque se isso não acontecer, ele não vai aprender. Com certeza. Essa parte de ensinar hoje, né, que você bem falou de andragogia, ela é fundamental em todos os níveis dentro de um hotel. Sim. Né? E muitas vezes não é parar a pessoa para fazer um curso sentado na frente do computador, mas essa orientação dia a dia É o melhor treinamento que tem. é o melhor que existe, e muitas vezes as pessoas não enxergam isso como um treinamento, né? Sim. Mas você precisa orientar todos os dias e nos momentos oportunos aí sim fazer algo mais formal. Falamos um pouquinho de DRE, demonstrativo de resultados, receita, despesas, variações, percentuais de margem, quanto que distribui por apartamento, quanto que dá de resultado para o investidor por mês. Então, entender isso de forma muito ampla e muito profunda, eu digo, né? Porque no final do dia você vai prestar conta desses números para todo mundo, né? Para o investidor, para a operadora, para a sua equipe que ganha bônus, para você que possivelmente vai ganhar bônus em cima disso. Planejamento orçamentário, né? Muitas vezes a gente vai fazer um orçamento e a gente ouve assim, mas eu não tenho bola de cristal, né? Mas existe técnica, domine as técnicas orçamentárias, entenda as premissas para você fazer um bom orçamento. E eu já deixo a dica aqui, quando a gente vai entrar agora, né? Segundo semestre, todo mundo entra aí já fazendo orçamentos aí para os hotéis. Lembrem-se do seguinte, o nosso negócio precisa crescer em receita. Sempre. Rafael, você é maluco. Não, eu não sou maluco. A grande questão é que os nossos custos são altamente indexados à inflação. Então, se a gente não sobe as nossas receitas, o nosso negócio dá negativo. Verdade. Então, a gente precisa ser criativo. Nós precisamos ter uma gestão muito segura, né, para conseguir entregar mais resultado ao longo dos anos. Além do que, o nosso negócio é um negócio imobiliário. Ele tem um ciclo longo de vida, né? Então precisa que a gente tenha essa consciência de trazer retorno ao longo dos anos, senão ele se torna inviável. Aliás, eu li um artigo há pouco tempo atrás, e eu passei para os meus gerentes lerem, sobre o Heavy Pan, né? É o Heavy Pan por metro quadrado. Sim. Ou seja, qual a rentabilidade por metro quadrado construído que meu hotel gera para o investidor. Quando você falou de imobiliário, claro. Imobiliário pensa sempre no metro quadrado. Com certeza. E para atrair investimentos para o negócio hoteleiro, a gente precisa ser bem comparável com outros negócios imobiliários. Exatamente. E esse é um grande déficit hoje no nosso negócio. Forecast, que é previsão futura, além do planejamento orçamentário, ter uma visão clara de futuro, tendências de desvios e o que você pode fazer para atingir o seu objetivo. Entender de compras, né? A gente sabe aí que hoje a parte de compras, muitas empresas têm as suas áreas de compras compartilhadas, isso ajuda muito, isso é um grande ganho para o investidor, para as operações. Algumas entidades e associações, como a BHs, também já começaram a desenvolver formas compartilhadas de fazer compras. Então, fiquem atentos, vocês que não fazem parte de redes, de olhar isso, né? Ou peçam para as ABHs construírem isso, porque quanto maior o volume, mais barganha você pode ter no mercado. Com certeza. Entender de compras, prime cost, gestão de estoque, fluxo de caixa, controles internos, gestão de A&B, KPIs de performance operacionais, como eu falei aqui, taxa de transformação, taxa de reatividade, GOPAR, que também está né, hoje se fala muito, né, que é o lucro operacional por apartamento disponível. Então, tudo isso hoje você precisa entender e quanto mais informação você tiver, quanto mais clareza você tiver, melhor você vai conseguir convencer os seus investidores, convencer a sua operadora e convencer a sua equipe do caminho que você está trilhando. Perfeito. Né? E aqui, Jeff, fica a dica. Conta aí um pouquinho desse Fica a Dica. Olha, esteja sempre conectado com o mundo atual, porque, como a gente falou aqui, né? Muita solução nova, muita tecnologia nova, muitos caminhos novos, indicadores essenciais para você tomar decisões, como a gente falou, alguns aqui que estão chegaram até um pouco tempo atrás,
né? E que você precisa saber que existem, como utilizá-los da melhor forma. É super importante essa atualização sua constante, né? O mundo não é estático, tá, pessoal? Não, não é estático. E olhando para a nossa indústria hoje, nós temos uma indústria ainda muito tradicionalista, vamos chamar assim. Fato. Né? É um fato. A gente recebe as inovações com um pouco de delay aí versus outros mercados e outras indústrias. Então, estar conectado com o mundo atual, a informação hoje ela é abundante. Sim, em todas as áreas, disponível em qualquer lugar. Né? Em todas as línguas, em todas as formas. É só você dar um Google que você vai achar, procurar livros interessantíssimos. Com certeza. Né? Vou falar aqui no final um que é muito legal, que vale vocês lerem, mas a informação está aí. E a conexão com as pessoas hoje também ela é gratuita. Então, se você quer uma opinião, fazer uma pergunta, você vai no Instagram, você vai no TikTok, vai no LinkedIn, né? Que hoje é a segunda... Se fosse fazer uma enquete. Faz uma enquete. Você quer estar com uma dúvida, solta isso. Então, essa informação é abundante, muitas vezes gratuita. A gente tem a questão hoje da educação formal versus a educação autodidata. Cursos livres, que é o que a gente faz na escola também. Sim, exatamente. Ajuda a indústria a se profissionalizar, a fazer essa entrega para o mercado que a gente entende que muitas vezes é necessário. Né? Então, educação formal versus a formação autodidata. Busque conhecimento. Né? O Long Life Learning ele é para sempre. Né? Eu estou com 42 anos, estou fazendo pós-graduação e toda semana eu tento começar um livro. Né? Terminei um recentemente. E de vários assuntos para que você tenha repertório para conseguir se conectar com as pessoas. E a leitura é essencial para, realmente, como você falou, não só para o aprendizado, né, para ver uma nova forma, uma nova técnica, mas para aumentar o repertório de palavras, né? Você vai se ver, como gerente geral, em muitas situações, às vezes até com uma apresentação internacional para um investidor, para um fundo, né? E você vai ter que se virar e usar terminologias, formas que às vezes você não está habituado, mas você precisa treinar isso. E você falou um ponto importante, né? Para essas reuniões, para essas apresentações, se preparem. Sim. Esse é um outro fator aí que às vezes a gente... Treine. Isso. Treine. Esse é o... Eu brinco que se treinar, às vezes dá errado. Se não treinar, dá muito errado. Dá muito errado. Principalmente apresentações com os investidores, às vezes, eu vou dizer, às vezes não. Sempre eles têm hoje o mesmo conhecimento que você tem, principalmente de análise de números. Só que a gente tem que ser melhor, porque a gente é o especialista e não ele. Os investidores hoje se profissionalizaram. Sim. Essa é a realidade. E os que não têm vontade de se profissionalizar, colocam um asset para ajudá-los nisso. Que são excelentes profissionais e que sabem muito do mercado. Exatamente isso. E por último aqui, como que eu posso me organizar diante de tantas opções? Então, a gente vive nesse mundo confuso, cheio de oportunidades e muitas vezes a gente não... tem tanta coisa, mas eu não faço nada, né? Defina o que é prioridade para você, se autoconheça para entender quais são os seus gaps e qual caminho você vai trilhar. A gestão do tempo, gente, voltando na finalização ali do Rafa, ele é muito importante pela multifacetado que a gente é hoje, cuidando de várias responsabilidades, vários negócios, às vezes, várias tarefas. Então, se você não trabalhar o foco, se você não compartilhar isso numa agenda, num planejamento, e se dedicar àquela atividade naquele momento que precisa ser dedicado, você não vai entregar nada. E aí, você não entregando nada, você vai ter um problema como gestor de um negócio, principalmente falando da posição de um gerente geral. Agora, a gente vai olhar o futuro. E eu trouxe esse slide como uma provocação, né? Não sei se todos conhecem o Harari. O Harari é um professor israelense, renomadíssimo, né? Esse cara já fez palestra em Davos, né, em encontros internacionais. Ele é contratado por inúmeras empresas para traçar cenários, para estabelecer como vai ser o futuro do mercado, não só, né, corporativo, mas econômico, social, geral, político. Ele é um gênio, né? Ele é denominado como um gênio.
E ele tem um livro chamado 21 lições para o século XXI. Ele também tem um livro muito legal chamado Homo Sapiens, que vale a leitura. Mas eu estou trazendo desse 21 lições para o século XXI, uma parte que ele fala sobre o mercado de trabalho em 2050. Acho que vai chegar antes, hein? Eu também. Mas esse livro, ele não é um livro que foi publicado pós-Covid. Ele tem um outro livro pós-Covid que eu estou para ler, agora me fugiu o nome dele. Esse livro é produzido antes do Covid. Né? Então essa aceleração já aconteceu. E talvez a terceira geração da IA, que é a geração plena de IA, que vai aprender, vai ter sentimento, vai ter sensação e vai tomar decisões, ela está muito mais próxima do que a gente imagina. Então isso vai ser antecipado. E algumas coisas a gente já vê acontecendo no dia atual. Mas o que ele fala, gente? Né? O trabalho vai ser compartilhado com as IAs. As IAs, né, ele fala muito isso no livro. Ele fala assim, que nós já tivemos, na Revolução Industrial, quando se imaginava que o homem ia ser substituído pela máquina plenamente, ele fala assim, não, naquele momento ele substituía uma questão física, né, de execução. Então a máquina, a automação, a tecnologia veio para ajudar o ser humano na execução de tarefas que eram prejudiciais a ele. Só que agora a gente vem com a IA e com a tecnologia para substituir a cognitiva, que é a capacidade de raciocinar, de tomar decisões, de analisar dados, de transformar esses dados em alternativas. Então agora a gente corre e já está correndo não um risco de não ter emprego para todo mundo, mas uma grande parte da população mundial que não se especializar, mas se especializar muito, tende a ficar sem uma atividade laboral. É um fato. Ou seja, ele fala que vai ser construído os inúteis. Ele chama de inúteis. Por quê? Porque ele fala que a consequência da IA, nesse trabalho, nas decisões, nas tomadas de referência, na criação de dados, estatísticas e outro mais, ela vai realmente assumir uma posição de protagonismo. Só que ele fala o seguinte, bom, os Estados Unidos fez lá o drone não precisa de piloto. Só que para fazer a manutenção do drone, da tecnologia, precisa de 30 pessoas. E mais 80 para analisar todos os dados gerados pelo drone e para gerar novos drones mais sofisticados, mais inovadores ou com mais eficiência. Então precisa de pessoas embaixo da tecnologia. A gente fala, então, os empregos vão existir, vão acontecer, só que vão ser muito específicos, tanto na área de tecnologia, como em algumas questões de serviços. Sim. Né? Mas nós vamos ter os inúteis. Por quê? Porque vai vir uma geração, porque ele chama aqui que nós estamos numa transformação por uma geração pós-trabalho, que acha que o trabalho não é essencial e não é relevante para a vida. Sim. Junta-se a isso, junta-se a falta de emprego, porque muita gente não vai se especializar e não vai acreditar que precisa se especializar, vai se criar essa nova sociedade. Né? Ele deu o nome dos inúteis, pode-se criar um outro nome, né? Não é porque inútil... Acho que já tem, né? O neném hoje, né? Talvez. Talvez o neném, né? Mas é uma coisa muito, muito interessante. Outro ponto que ele fala, né? Que os governos, como vai ter uma quantidade enorme de pessoas obsoletas, que os governos vão começar ou vão precisar intervir. E aí entra com a renda básica universal. Exatamente isso. Já se fala atualmente nisso em alguns países, efetivamente. O antigo, ou atual CEO do ChatGPT, ele fala que o propósito dele é fazer da empresa ChatGPT uma empresa que substitua, né, tire as pessoas desse estresse do trabalho e que a empresa dele vai gerar receita, gerar renda para distribuir as pessoas. Esse é o grande propósito dele. Ajudar as pessoas a ter uma qualidade de vida. O mundo capitalista sendo revisto, né? É verdade. Exatamente isso. O que a gente vê de cenários atuais é isso. O Harari, ele fala,
que o governo pode, né, botar mais imposto, aumentar os tributos nas grandes big techs ou nos grandes bilionários do mundo para redistribuir isso, que pode também, o governo pode subsidiar a educação, alimentação, transporte público, né? Ou seja, você começa a ter uma visão diferente do universo. E aí vai ficar mais fácil contratar as pessoas, né? As que a gente puder contratar vão ter que ser extremamente especialistas. Sim. Né? E por último, gente, e não muito diferente do que a gente já vê hoje, o que ele fala é que a profissão não vai durar por toda a sua vida. Então, você vai começar, de repente, numa área tecnológica, de repente você vai... ele fala muito em profissões que ele fala quando a renda básica única, se eu posso ajudar e cuidar de pessoas. Então, esse processo de eu cuidar do meu pai, que está ficando velhinho, pode ser remunerado para o governo. Então, criar novos tipos de profissão, novos tipos de atividade. Né? Então, ele fala muito nisso. Você não vai conseguir começar ter a uma ser profissão hoteleiro só e seguir o resto da vida como hoteleiro. Isso vai mudar. E mudar muito rápido. E você, como profissional, eu volto ao que a gente estava falando anteriormente. vai ter que se adaptar rápido. Vai ter que se adaptar rápido, vai ter que mudar, vai ter que aprender rápido, porque senão você não vai ser produtor de renda. Aí você vai depender, talvez, da renda básica universal, que talvez não seja a melhor do mundo. Vai ser o básico para você sobreviver. Bom, estamos no Brasil. No Brasil tudo é diferente, viu, pessoal? Então, estejam preparados para tudo aqui. E no final aqui, a grande pergunta. Você se sente preparado para atuar nesse mundo, para dividir conhecimento, para adquirir conhecimento, para enfrentar todo esse cenário diverso? E é isso que a gente traz, né? Nos dias 17 e 24 de agosto agora, a gente vai fazer o curso Gerente Geral 5.0. Espero quem está aí na audiência que entre lá no nosso site, escolapararesultados.com.br, faça a sua inscrição para aproveitar e que a gente possa compartilhar muito conhecimento, trazer um pouco de luz sobre esse momento que a gente vive de tanta informação e poder organizar isso de forma que traga mais visibilidade, mais clareza, mais rentabilidade e que você tenha um melhor posicionamento no mercado de trabalho. Que você seja um protagonista no seu mercado de trabalho como referência. Se você conseguir fazer tudo isso que a gente disse aqui e alguns outros aspectos mais, você vai ser protagonista. E como eu recebi um chefe meu muito antigo, ele falava assim, olha, eu tenho que ser o número 1 no que eu faço, porque eu vou ser contratado em qualquer lugar, eu vou ser... eu preciso pensar de uma pessoa naquela área. É fulano de tal. Então, por quê? O número 2 já tem o número 1 antes. E o número 3 tem o número 2 e o número 1. Então, a gente tem que ser protagonista, se destacar, ser uma referência, né, no que se faz, para realmente ter empregabilidade. Lembrar sempre que a carreira é sua, né? Não é da sua empresa. A carreira é sua, é você que constrói, você que é o dono dela. Quanto mais relevante você for, mais opções você tem. Jeff, encerramos essa aula de hoje, inaugural. Encerramos essa aula, 5 minutinhos de atraso aqui, eram para ser 45 minutos, fomos a 50, mas eu acho que foi bastante produtivo. Obrigado pela atenção de vocês, obrigado pela audiência. Espero que vocês aproveitem esse conteúdo e mexa na cabeça de vocês, como diz esse último slide, se eu me sinto preparado ou não para esses desafios que batem à minha porta, seja agora, seja num futuro próximo como gerente geral, ou lá em 2050. Tá bom, gente? Obrigado, um bom dia de trabalho para todos, né? Muita saúde e paz para todo mundo. Obrigado, até mais. Pessoal. Um abraço, esperamos vocês lá nas aulas. Tchau, tchau.